O Saber Direito desta semana é sobre direito constitucional. O curso fala sobre o poder constituinte, limites formais e reformas da Constituição e cláusulas pétreas. As aulas são com o professor Luciano Ávila. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao programa Saber Direito. Este é o nosso quarto encontro sobre o tema da reforma constitucional e das cláusulas pétreas. Como deve se dar a interpretação das cláusulas pétreas? O artigo 60, parágrafo 4º da Constituição é explícito no sentido de que é vedada qualquer proposta de emenda tendente a abolir as cláusulas pétreas indicadas nos seus incisos. Com isso, o objeto de proteção das cláusulas pétreas, o seu espectro de abrangência vai muito além do que a sua mera literalidade, muito além do que os seus meros elementos conceituais. Segundo o professor José Afonso da Silva, por exemplo, não é preciso que uma proposta de emenda à Constituição chegue ao ponto de dizer explicitamente que fica abolida a forma federativa de Estado. Não é necessário que uma PEC chegue ao ponto de dizer ficam extintos os direitos e garantias individuais. Basta que a proposta de emenda à Constituição seja tendente a abolir um dos núcleos estruturantes desses princípios para que ela já seja considerada materialmente inconstitucional. Por isso, o professor José Afonso da Silva, sempre com maestria, aponta que basta que uma proposta de emenda à Constituição se encaminhe, ainda que remotamente, ainda que indiretamente nesse sentido, para que ela já seja considerada atentatória aos limites materiais, podendo ter o seu processo legislativo obstado pelo Supremo Tribunal Federal. Isso porque a própria Constituição Federal dispõe explicitamente ser vedada a apresentação e a tramitação de propostas de emendas tendentes a abolir as cláusulas pétreas. Então, a interpretação da cláusula pétrea há de ser extensiva. Uma vez identificada a cláusula pétrea e seu núcleo estruturante, a interpretação sobre o seu espectro de abrangência deve ser extensiva, em sua máxima efetividade, em sua máxima amplitude, ok? Bem, além desse aspecto, eu quero destacar agora, no estudo das cláusulas pétreas em espécie, nós vamos examinar inicialmente a forma federativa de Estado. A forma federativa de Estado se assenta basicamente em 5 elementos essenciais, 5 características essenciais, a saber, a descentralização do poder político, a autonomia dos entes políticos federados, a vedação ao direito de secessão, a existência de um Tribunal Constitucional da Federação, capaz de dirimir os conflitos federativos, e a ideia de uma casa de representação dos interesses da federação. No caso brasileiro, o Senado é a casa da federação que representa e congrega os diversos Estados-membros. Essas são, além de algumas outras, mas essas são as 5 características essenciais das federações. Bem, percebam que uma das vigas mestras, um dos alicerces das federações, é a ideia da autonomia dos entes políticos federados. A autonomia dos entes políticos federados se desdobra em 4 espécies de autonomia. Então, nós temos, em relação a cada um dos entes políticos federados, União, Estados, Distrito Federal e municípios, 4 espécies de autonomias políticas. Nós temos a autonomia legislativa, a autonomia administrativa, a autonomia financeira e a autonomia de governo, ou também chamada autonomia governamental. A autonomia legislativa implica na capacidade de cada ente político federado, em alguma medida, ter
reconhecida a possibilidade de editar as suas próprias leis, a sua própria Constituição. O Estado-membro tem uma Constituição estadual e tem suas leis estaduais. Portanto, ele tem autonomia legislativa em alguma medida. Os municípios também possuem uma lei orgânica municipal e leis municipais. O Distrito Federal, da mesma forma, possui lei orgânica do DF, que equivale às constituições estaduais, e possui as leis distritais. Portanto, aí está a autonomia legislativa dos entes políticos federados. Mas também temos a autonomia administrativa, que importa na previsão de regras próprias de competências materiais ou administrativas a favor de todos os entes políticos federados. Todos os entes políticos federados, em alguma medida, vão possuir competências administrativas ou não legislativas para gerir nos termos da Constituição Federal. A autonomia financeira, por outro lado, implica na previsão de regras próprias de direito financeiro, de regras de autonomia financeira, para que haja a própria subsistência financeira, a subsistência financeira dos entes políticos federados. Portanto, cada ente político federado é aquinhoado com receitas financeiras próprias para sua própria autossubsistência. A isso se denomina autonomia financeira. Por fim, autonomia governamental ou de governo significa que na estrutura de cada ente político federado nós teremos a réplica do modelo da separação dos poderes instituída em âmbito federal. Então, assim como nós temos um poder executivo, um poder legislativo e um poder judiciário federais, nós também teremos um poder executivo, legislativo e um poder judiciário em cada estado membro da federação. Teremos, no âmbito dos municípios e do Distrito Federal, um poder legislativo e um poder executivo próprios. Agora, atenção para esse detalhe que eu vou lhes dizer. Nos municípios não existe poder judiciário próprio. Assim como no Distrito Federal, o poder judiciário do Distrito Federal e territórios está apenas alocado no território do Distrito Federal, mas não está organicamente vinculado ao ente político Distrito Federal, já que o poder judiciário do Distrito Federal integra a estrutura do poder judiciário da União. Ele está apenas alocado territorialmente no Distrito Federal. Com isso, nós teremos que concluir o seguinte, atenção, a autonomia governamental ou de governo do Distrito Federal e dos municípios são parcialmente mitigadas. A autonomia governamental ou de governo do Distrito Federal e dos municípios é mitigada, porque eles não possuem em sua estrutura um poder judiciário próprio. Tudo bem? Não sem motivo, Distrito Federal e municípios são também considerados entes federativos atípicos ou anômalos, porque a regra no direito comparado é que as federações sejam formadas apenas pela União e pelos Estados-membros, exemplo, Federação Norte-Americana, que são considerados os entes federativos típicos, União e Estados. No caso do Brasil, nós temos também o Distrito Federal e os municípios integrando a Federação Brasileira nos termos do artigo 18 da Constituição Federal como entes federativos anômalos ou atípicos. Pois bem, então, seguindo-se no raciocínio, para que uma proposta de emenda à Constituição seja considerada atentatória à forma federativa de Estado, não é necessário que ela chegue ao ponto de abolir a forma federativa de Estado na sua redação. Basta que uma proposta de emenda à Constituição, por exemplo, elimine, suprima ou restrinja a autonomia legislativa dos Estados-membros. Olha que interessante. Se uma proposta de emenda à Constituição suprime a possibilidade dos Estados-membros
se auto-organizarem por intermédio de suas próprias constituições estaduais e de suas leis estaduais, essa PEC será tendente a abolir um dos núcleos, um dos alicerces estruturantes da forma federativa de Estado, que corresponde à autonomia legislativa dos Estados-membros. Por isso, essa proposta de emenda já será considerada materialmente inconstitucional, podendo ser obstada no seu nascedouro pelo Supremo Tribunal Federal através de um mandado de segurança impetrado por parlamentares, ainda na fase do processo legislativo, tendo em vista que o parlamentar, segundo o Supremo Tribunal Federal, é titular de um direito líquido e certo de participar de um processo legislativo rígido, escorreito, sem máculas, sem vícios formais ou materiais. Portanto, basta no nosso exemplo que a proposta de emenda se encaminhe no sentido de suprimir a autonomia legislativa de um Estado-membro para que ela já esbarre na cláusula pétrea da forma federativa de Estado. Perceberam? Perceberam como o alcance, o espectro de abrangência das cláusulas pétreas vai muito além do que os meros elementos conceituais do artigo 60, parágrafo 4º? Isso é importantíssimo. Agora vejam, meus amigos, segundo o Supremo Tribunal Federal, a forma federativa como cláusula pétrea não significa que não possam ser feitas alterações via emendas constitucionais no sistema de repartição constitucional de competências. Esse ponto é muito importante. Segundo o STF, uma proposta de emenda à Constituição que venha a transferir uma determinada competência legislativa ou administrativa da União para os Estados, ou vice-versa, dos Estados para a União, essa proposta de emenda, por si só, não esbarra na forma federativa de Estado como cláusula pétrea, apesar dela estar alterando a alma do sistema federativo, que é a repartição constitucional de competências. Segundo o Supremo, se essa proposta de emenda à Constituição se limitar a fazer alterações pontuais no sistema de repartição constitucional de competências, ela não será considerada materialmente inconstitucional por violação à forma federativa de Estado. No entanto, se a proposta de emenda à Constituição implicar num verdadeiro rearranjo geral de todo o sistema de repartição constitucional de competências, neste caso, ela esbarra na forma federativa de Estado como cláusula pétrea e, neste caso, poderá ser declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Compreenderam bem isso? Alterações pontuais no sistema de repartição constitucional de competências, como a transferência de uma determinada competência da União para os Estados-membros via emenda constitucional, ou a transferência de uma determinada competência dos Estados para a União, essas alterações pontuais não violam a forma federativa de Estado, podendo ser admitidas essas alterações pontuais no sistema de repartição de competências. Mas, se a proposta de emenda implica num verdadeiro rearranjo geral de todo o sistema de repartição de competências, neste caso, incide a vedação da cláusula pétrea da forma federativa de Estado. Outro detalhe relevante sobre a forma federativa de Estado como cláusula pétrea corresponde ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o princípio da imunidade tributária recíproca, previsto pelo artigo 150, inciso 6, a linha A da Constituição, não pode ser suprimido por emendas à Constituição. Segundo o entendimento do STF,
o princípio da imunidade tributária recíproca, segundo o qual é vedado à União, aos estados, DF e municípios, instituir impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços uns dos outros, não pode ser suprimido por emenda à Constituição, tendo em vista que ele constitui um desdobramento da forma federativa de Estado. Então, esse é mais um limite material que decorre da forma federativa de Estado como cláusula pétrea. Tudo bem? Evoluindo no estudo das cláusulas pétreas agora, nós vamos falar rapidamente sobre o voto direto, secreto, universal e periódico. Com relação ao voto direto, secreto, universal e periódico, é importante destacar que, segundo a doutrina e o Supremo Tribunal Federal, o voto obrigatório não está abrangido pela cláusula pétrea do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição Federal. Portanto, o que é cláusula pétrea é apenas o voto direto, secreto, universal e periódico, o que corresponde a um desdobramento, a uma materialização do princípio republicano, a exigir alternância no poder, a exigir, portanto, que o voto seja periódico. Nesse sentido, o voto obrigatório não é cláusula pétrea. É possível, portanto, que eventuais reformas constitucionais venham a instituir o caráter facultativo do voto. Tudo bem? Que isso fique bem claro, o voto obrigatório não constitui cláusula pétrea, segundo o entendimento amplamente dominante na doutrina. O que é cláusula pétrea é apenas o voto direto, secreto, universal e periódico. O artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3, cuida do princípio da separação dos poderes como cláusula pétrea. Aqui no tocante ao princípio da separação dos poderes como cláusula pétrea, é importante destacar o seguinte aspecto. A separação dos poderes não pode ser compreendida à luz de uma concepção estática. Segundo o entendimento que tem prevalecido amplamente no Brasil e no direito comparado, a separação dos poderes deve ser compreendida à luz de uma concepção dinâmica. Isso significa que as relações entre os poderes, a atuação do poder judiciário, o maior ou menor grau de ativismo judicial, o maior ou menor grau de autocontenção judicial, as relações harmônicas entre os poderes, como se estabelecem essas relações, depende das peculiaridades de cada sociedade, depende das características presentes em cada modelo de Estado nacional. Ou seja, o princípio da separação dos poderes tem uma concepção dinâmica, ele não tem uma concepção única e universal. Aliás, segundo José Rodrigo Rodrigues, que é um grande autor da Fundação Getúlio Vargas, ele sustenta que nem mesmo Montesquieu, quando escreveu a obra O Espírito das Leis, em a sua teoria da tripartição dos poderes, Montesquieu, que foi um grande pensador político da Revolução Francesa, inserido no movimento do Iluminismo, nem o próprio Montesquieu havia concebido uma concepção única, fechada, uma concepção universal do que deveria ser a separação dos poderes. Na verdade, Montesquieu projetou a separação dos poderes, a tripartição dos poderes, pensando na realidade daquela ocasião, pensando na realidade da Revolução Francesa, pensando em conter os excessos, os arbítrios, os caprichos da monarquia absolutista na França. Por isso que em 1789, a Constituição francesa impõe uma série de limites ao poder do monarca. Montesquieu não tinha em vista
teorizar uma concepção de separação dos poderes de índole universal, de índole única, com absolutismo conceitual. Na verdade, não. É por isso que cada modelo de Estado tem uma separação de poderes própria, que varia de acordo com as necessidades, que varia de acordo com as características de determinado Estado e da sua própria sociedade. Com isso, nós temos estados que adotam modelos onde há um ativismo judicial maior, ou outros estados que adotam um modelo de autocontenção judicial sobre questões políticas. Isso depende das peculiaridades de cada estado, como já dito. Fato é que a ideia de separação dos poderes constitui cláusula pétrea explícita da nossa Constituição, não podendo ser abolida por propostas de emenda à Constituição. Nenhuma proposta de emenda pode pretender subjugar um poder ao outro, nenhuma proposta de emenda à Constituição pode eliminar competências constitucionalmente deferidas aos outros poderes, devendo-se manter o equilíbrio das relações interpoderes e o esquema organizatório funcional já delineado pelo poder constituinte originário. Essas normas não podem ser objeto de reforma constitucional sob pena de violação à cláusula pétrea da separação dos poderes. Por fim, o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º, consagra os direitos e garantias individuais como cláusulas pétreas expressas ou explícitas. E aqui, meus amigos, estão situadas as principais discussões, as principais polêmicas em torno do estudo das cláusulas pétreas. Por isso, redobrem suas atenções, porque a partir de agora nós vamos falar de várias questões interessantes, polêmicas, algumas já enfrentadas pelo STF, outras apenas pela doutrina. Tudo bem? Então vamos começar com o seguinte questionamento. Os direitos e garantias individuais tutelados como cláusulas pétreas se limitam ao catálogo do artigo 5º da Constituição Federal? Resposta: negativo, em hipótese alguma. O próprio Supremo Tribunal Federal registra já de alguns anos para cá um entendimento pacífico, no sentido de que os direitos e garantias individuais tutelados como cláusulas pétreas não se exaurem no catálogo do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º. Não se exaure ao catálogo do artigo 5º da Constituição Federal. Nós temos direitos e garantias fundamentais que podem também decorrer de tratados e convenções internacionais dos quais a República Federativa do Brasil seja parte signatária ou aderente. Por exemplo, a recente Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência, uma convenção internacional que consagrou diversos direitos fundamentais a favor dos portadores de deficiência, como, por exemplo, a ideia, a percepção de assegurar-se uma maior autonomia para a prática dos atos da vida civil a favor dos portadores de deficiência. Nesse sentido, nós temos aí direitos fundamentais das pessoas portadoras de deficiência que também passam a ser considerados cláusulas pétreas, tendo em vista que os direitos e garantias individuais não se limitam ao catálogo do artigo 5º da Constituição Federal. Além disso, o próprio STF já reconhecia, como de fato reconhece, outros direitos e garantias fundamentais esparsos ou pulverizados dentro do texto constitucional de 88. Vejam só esses dois exemplos tradicionais já reconhecidos pela jurisprudência do Supremo. Primeiro, o princípio da anterioridade tributária, artigo 150, inciso 3, a linha B, foi reconhecido na ADI 939 como mais uma garantia individual do cidadão enquanto contribuinte. O princípio da anterioridade tributária, na ADI 939,
foi reconhecido pelo STF como mais uma garantia individual do cidadão enquanto contribuinte, apesar de estar previsto no artigo 150, inciso 3, a linha B da Constituição, e não no artigo 5º. Temos aí, portanto, mais uma cláusula pétrea representada pelo princípio da anterioridade tributária. Um outro exemplo que é sistematicamente lembrado e cobrado nas provas de concurso é o disposto no artigo 16 da Constituição Federal, a consagrar o princípio da anterioridade eleitoral. O artigo 16 da Constituição Federal foi reconhecido pelo Supremo na ADI 3685 do Distrito Federal, ADI 3685 do Distrito Federal, como mais uma cláusula pétrea. Vejam só que interessante. O artigo 16 dispõe que a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor imediatamente, mas não se aplicará às eleições que ocorram até um ano após a sua entrada em vigor. Trata-se do princípio da anterioridade eleitoral. Segundo o Supremo, temos aqui mais uma garantia individual do cidadão enquanto eleitor. A garantia da não surpresa eleitoral, a garantia do cidadão não ser surpreendido de forma abrupta por mudanças nas regras do processo eleitoral às vésperas do pleito. Portanto, nenhuma emenda constitucional pode suprimir o princípio da anterioridade eleitoral, o disposto no artigo 16, através de uma reforma constitucional. Temos aí mais um artigo fora do artigo 5º, reconhecido como garantia individual do cidadão enquanto eleitor. Bem, chegamos num ponto extremamente sensível da nossa aula. O ponto agora é o seguinte: os direitos sociais podem ser considerados cláusulas pétreas? Será que os direitos sociais são cláusulas pétreas? Bem, a questão é extremamente polêmica em doutrina, havendo basicamente duas correntes de pensamento a respeito do assunto. O próprio STF ainda não teve a oportunidade de se manifestar em caráter definitivo a respeito desse delicado tema. Mas há basicamente duas concepções de pensamento a respeito desse assunto na doutrina. Portanto, atentem-se, essa é uma questão típica de segunda fase de concurso público, ok? Uma questão de prova dissertativa, uma questão que pode ser cobrada numa redação, numa dissertação em direito constitucional. Para a primeira corrente de pensamento, os direitos sociais não são cláusulas pétreas. Essa primeira concepção parte de uma interpretação literal ou gramatical do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição. Segundo essa concepção, somente os direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas explícitas. E essa teria sido uma opção atenta e criteriosa do poder constituinte originário. Para essa primeira corrente, se o poder constituinte originário realmente quisesse que os direitos sociais fossem cláusulas pétreas, o teria dito expressamente na redação do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º. Mas não, se limitou a mencionar os direitos e garantias individuais. Segundo essa corrente, o poder constituinte originário deveria mencionar os direitos e garantias fundamentais, que são gênero dos direitos e garantias individuais, sociais e coletivos como espécies. Nós teríamos, então, a expressão gênero, direitos e garantias fundamentais, abarcando as espécies, os direitos e garantias individuais, sociais e coletivos. No entanto, a redação do 60, parágrafo 4º, inciso 4º, se limita a citar os direitos e garantias individuais. Bom, segundo essa corrente, essa foi uma opção atenta, criteriosa e proposital do legislador constituinte originário, no sentido de que os direitos sociais não podem ser considerados cláusulas pétreas. Bem,
Os autores, os adeptos dessa primeira corrente, vão defender que essa opção foi proposital, tendo em vista a estrutura material diferenciada entre os direitos e garantias individuais e os direitos sociais. Eles possuem uma estrutura material diferenciada. Como nós sabemos, os direitos individuais, as garantias individuais, pelo menos numa perspectiva clássica e tradicional, correspondem a prestações negativas que são impostas ao Estado. Para que o Estado respeite, preserve e efetive os direitos e garantias individuais numa perspectiva tradicional, basta que ele se coloque numa postura de abstenção. Por isso, basta que o Estado não interfira nas liberdades individuais e ele já estará promovendo os direitos e garantias individuais. Fala-se, portanto, em abstencionismo estatal, prestações negativas impostas ao Estado. As liberdades individuais correspondem a direitos e garantias individuais sobre os quais não cabe ao Estado interferir. Portanto, basta que ele se coloque numa postura de abstenção, de non facere, para que ele já esteja promovendo os direitos e garantias individuais nessa perspectiva tradicional ou clássica. Já os direitos sociais correspondem classicamente a prestações positivas impostas ao Estado. Significa dizer o seguinte: para implementar os direitos sociais, não basta que o Estado se coloque numa postura de abstenção. Exige-se que o Estado invista com recursos financeiros em políticas públicas prestacionais. O Estado deve formular e efetivamente implementar políticas públicas sociais para colocar em prática, para efetivar e concretizar os direitos sociais. Ou seja, a implementação dos direitos sociais exige um atuar positivo do Estado. O Estado deve implementar recursos financeiros. O Estado deve implementar políticas públicas capazes de assegurar, na sua plenitude, o exercício dos direitos sociais a favor dos seus destinatários. Com isso, não é difícil perceber, a primeira corrente mencionada sustenta que a implementação dos direitos sociais está fortemente condicionada a fatores que envolvem riscos financeiros. Em dados momentos, o Estado dispõe de mais recursos em caixa. Em outros momentos, o Estado precisa contingenciar recursos financeiros para controlar o processo inflacionário, para controlar a economia do Estado, para poder investir em outros setores estruturais. Ora, se os direitos sociais estão submetidos a fatores e contingenciamentos de índole financeira, não seria prudente que as cláusulas pétreas abarcassem os direitos sociais. Ou, dito de outro modo, não seria prudente e razoável que os direitos sociais fossem considerados cláusulas pétreas, sob pena de engessamento da própria estrutura econômica do Estado. É o que defende a primeira corrente de pensamento, a advogar, portanto, que há uma estrutura material diferenciada entre os direitos individuais e os direitos sociais, não sendo prudente que os direitos sociais sejam revestidos do manto protetivo das cláusulas pétreas. Tudo bem? Por isso, meus amigos, essa primeira corrente vai defender que apenas os direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas. Já os direitos e garantias sociais não podem ser tutelados como cláusulas pétreas,
tendo sido uma opção atenta, criteriosa e proposital do poder constituinte originário, excluir os direitos sociais do espectro protetivo das cláusulas pétreas. Mas há uma segunda corrente, e essa segunda corrente tem uma percepção bem distinta da primeira. O que ela defende? A segunda corrente vai defender que os direitos sociais são cláusulas pétreas, sim. E essa interpretação da segunda corrente parte da premissa de que a interpretação literal ou gramatical do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º, é aquela que notoriamente apresenta os resultados mais pobres. No estudo da hermenêutica constitucional, defende essa corrente, é sabido que a interpretação literal ou gramatical é a que nos conduz aos resultados mais insatisfatórios. Portanto, a segunda corrente vai defender a exigência de uma interpretação sistemática, de uma interpretação teleológica, de uma interpretação pautada pela unidade da Constituição para defender os direitos sociais como cláusulas pétreas. Nesse sentido, a segunda corrente defende o seguinte: o que importa para definirmos se uma matéria constitui ou não cláusula pétrea não é a interpretação literal do 60, parágrafo 4º. O que importa para a definição sobre se uma matéria constitui ou não cláusula pétrea é indagar se essa matéria integra ou não a essência do projeto constitucional. Se essa matéria integra ou não a essência do projeto constitucional. Se ela integra ou não a identidade básica da Constituição. Isso é o que deve ser perquirido. Se aquela matéria está ou não inserida dentro de uma proposta da própria sociedade que construiu a Constituição de 88. E a partir dessa ideia, nós teremos que reconhecer, com base na segunda corrente, que os direitos sociais seriam cláusulas pétreas. Essa análise começa a partir do fundamento da dignidade da pessoa humana, fundamento matriz de quase todos os direitos e garantias fundamentais. A segunda corrente, portanto, principia sua análise a partir do fundamento da dignidade da pessoa humana, fundamento matriz ou princípio matriz de quase todos os demais direitos e garantias fundamentais. Ora, se a dignidade da pessoa humana é fundamento da República Federativa do Brasil, como tal prevista pelo artigo 1º ao 4º da Constituição, se ela é fundamento, significa que ela está na base, ela está na estrutura essencial do projeto constitucional, sendo, portanto, também uma cláusula pétrea. Fundamento estrutural é alicerce de quase todos os demais direitos e garantias fundamentais. E essa segunda corrente dá sequência à sua análise da seguinte forma: não basta interpretar o fundamento da dignidade da pessoa humana de forma isolada. A dignidade da pessoa humana tem que ser interpretada de forma contextualizada com outros objetivos e garantias fundamentais, com outros fundamentos e objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Por isso, falar em dignidade da pessoa humana é falar nos valores sociais do trabalho. Falar em dignidade da pessoa humana de forma contextualizada, sistemática, harmônica, é falar em dignidade da pessoa humana no âmbito dos direitos e garantias sociais. Falar em dignidade da pessoa humana é falar em objetivo fundamental de erradicação da pobreza e redução das desigualdades sociais. Falar em dignidade da pessoa humana
é falar na construção de uma sociedade justa e igualitária. Percebam, meus amigos, que todas essas ideias constituem ou fundamentos ou objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, todos positivados dos artigos 1º ao 4º do texto constitucional. E exprimem as finalidades sociais do Estado brasileiro, né? Essas normas claramente definem o nosso Estado democrático de direito como um Estado da justiça social. Trata-se do Estado da justiça social, né? Por essa razão, a segunda corrente vai defender o seguinte: dificilmente esses objetivos ou fundamentos da República seriam atingidos, seriam efetivados, sairiam do papel, sairiam da mera retórica, se os direitos sociais pudessem ser suprimidos um a um por emendas constitucionais casuísticas e arbitrárias. Para essa segunda corrente, portanto, se os direitos sociais não forem considerados cláusulas pétreas, todos esses objetivos fundamentais e fundamentos da República caem por terra. Não haverá mais qualquer sentido lógico ou jurídico nesses princípios, objetivos ou fundamentos da República Federativa do Brasil. Nesse sentido, a segunda corrente vai defender que não houve uma opção proposital, que não houve uma escolha proposital do poder constituinte originário em eleger apenas os direitos individuais como cláusulas pétreas. Na verdade, o que houve foi uma lacuna de formulação do 60, parágrafo 4º, inciso 4º, tendo o legislador constituinte originário dito menos do que queria dizer. Afinal, se os direitos e garantias sociais não forem considerados cláusulas pétreas, o sistema constitucional como um todo perde completamente a sua coerência. Especialmente os artigos 1º ao 4º da Constituição Federal cairiam por terra nas suas finalidades sociais se emendas constitucionais pudessem suprimir um a um dos quase 34 ou 35 direitos sociais explicitamente catalogados pelo texto da Constituição de 88. Percebam, portanto, que para essa segunda corrente, o raciocínio dessa segunda corrente parte de uma interpretação sistemática, de uma interpretação teleológica, pautada pela máxima efetividade das normas constitucionais, pautada pelo princípio da unidade da Constituição e não de uma interpretação meramente literal do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1. Afinal, se os direitos e garantias sociais não forem considerados cláusulas pétreas, os artigos 1º ao 4º perderiam completamente o seu sentido do texto, não passando de mera promessa, de mera retórica constitucional, incidindo aí na crítica do grande jurista alemão Karl Lauenstein, que fala numa insinceridade normativa, ou seja, fala no dever de sinceridade normativa do legislador constituinte perante a população. Então, de que adiantariam tantas promessas sociais, de que adiantariam tantas conquistas catalogadas no texto constitucional, se elas pudessem ser, diante de contextos econômicos desfavoráveis, simplesmente suprimidas através de reformas constitucionais. É isso o que defende a segunda corrente de pensamento a respeito desse assunto. Portanto, para a segunda corrente, os direitos sociais são, sim, cláusulas pétreas, tendo o legislador constituinte dito menos do que queria dizer, tendo havido uma lacuna de formulação no 60, parágrafo 4º, inciso 4º, mas não
uma opção proposital e deliberada de excluir os direitos sociais como cláusulas pétreas. Tudo bem? Pois bem, meus amigos, a questão que surge agora é a seguinte: e o Supremo Tribunal Federal já se manifestou a respeito desse tema? Afinal, o Supremo já enfrentou essa delicada e polêmica temática? O Supremo já disse se os direitos sociais são cláusulas pétreas ou se não são cláusulas pétreas? Pois bem, até o momento, o Supremo Tribunal Federal não enfrentou essa questão em definitivo. Nós temos o registro de alguns julgamentos esparsos, isolados, né? Em que a Suprema Corte, através de votos de alguns ministros, já se manifestou sobre a questão dos direitos sociais. Por exemplo, nós podemos mencionar a ADI 1946, a ADI 1946, em que o Supremo, de forma esparsa e indireta, teria abordado o assunto de forma muito genérica. Tá? Recomendo a leitura a todo o nosso público ouvinte da ADI 1946. No entanto, a Suprema Corte não tem um posicionamento consolidado a respeito deste assunto. Nesse sentido, se uma prova de concurso afirma que o Supremo já definiu que os direitos sociais são cláusulas pétreas, ou ao contrário, se a comissão examinadora do concurso afirma na prova que os direitos sociais não são cláusulas pétreas, segundo o entendimento pacificado consolidado do STF, as duas assertivas estarão incorretas. Fiquem atentos, o Supremo ainda não enfrentou essa delicada temática. É possível e provável que o Supremo venha a ter que fazê-lo diante de reformas constitucionais em curso, a exemplo da proposta de emenda à Constituição em que se pretende a reforma previdenciária, a reforma da Previdência Social. É possível que futuramente, caso essa proposta venha a ser efetivamente aprovada, é possível que o Supremo seja acionado para examinar se essa reforma previdenciária viola ou não alguma cláusula pétrea, se os direitos sociais, de que são exemplos os direitos previdenciários, são ou não são cláusulas pétreas. Mas isso é exercício de futurologia e não nos compete fazê-lo. Fato é que, no momento, não há posicionamento firmado do STF a respeito do tema dos direitos sociais como cláusulas pétreas. Tudo bem? Meus amigos, um outro aspecto que eu gostaria de destacar, já nos encaminhando aqui para a parte final dessa nossa aula, seria, em primeiro lugar, a sugestão de leitura de um artigo a respeito do tema, um artigo brilhante de autoria do professor Virgílio Afonso da Silva. Eu gostaria de citar o artigo do professor Virgílio Afonso da Silva sobre o judiciário e as políticas públicas entre transformação social e obstáculo à realização dos direitos sociais. Trata-se de um artigo brilhante escrito pelo professor Virgílio Afonso da Silva. Repito o título: Judiciário e as políticas públicas entre transformação social e obstáculo à realização dos direitos sociais. E eu também gostaria de trazer aqui a indicação de uma excelente obra para aprofundamento nessa temática dos direitos sociais, que é a obra do professor Bernardo Gonçalves Fernandes, meu dileto, querido amigo, professor Bernardo Gonçalves Fernandes, que possui um curso de Direito Constitucional publicado pela editora Ius Podium. Professor Bernardo Gonçalves Fernandes, que possui uma das obras mais densas, uma das obras mais dogmáticas e profundas do direito constitucional na atualidade. Aborda, como poucos autores, essa temática dos direitos sociais
e das finalidades sociais do Estado brasileiro. Grande professor Bernardo, lá da Universidade Federal de Minas Gerais. Meus amigos, eu gostaria também, ainda nesse encaminhamento final, nessa reta final do nosso quarto encontro, de dizer a todos que tenham grande cautela quando forem examinar o princípio da proibição do retrocesso social. Já ouviram falar desse princípio? Seguramente sim. O princípio da proibição do retrocesso social. Qual a sua relação com o estudo dos direitos sociais? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos abrir um parêntese agora no estudo das cláusulas pétreas e da reforma constitucional para falarmos rapidamente sobre a ideia da vedação do retrocesso social. Tomem cuidado, porque a teoria da vedação do retrocesso social, ou da proibição do retrocesso social, que já é adotada no Brasil, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, é uma teoria que tem por destinatário o legislador infraconstitucional. Vamos lá? Em que consiste a ideia da vedação do retrocesso social? A Constituição consagra diversas conquistas sociais. A Constituição cataloga em espécie pelo menos 34 direitos sociais. No entanto, a maioria desses direitos sociais não tem seus contornos e requisitos muito bem traçados pelas normas constitucionais. Por exemplo, o direito à moradia. Em que consiste o direito à moradia? Ele não está delineado pela Constituição em seus requisitos e contornos objetivos. Compete à legislação infraconstitucional delinear os requisitos para a fruição de boa parte dos direitos sociais. Compreenderam a dinâmica? A partir do momento em que o legislador infraconstitucional regulamenta aquele direito social, a partir do momento em que a lei ordinária, por exemplo, regulamenta em que consiste um direito social, a sociedade passa a se habituar ao exercício daquele direito. A sociedade se habitua de uma tal forma ao exercício daquele direito que ele, de mera conquista, passa a se situar num patamar mínimo em termos de exigências sociais. Olha que interessante. A sociedade se acostuma ao exercício desse direito social de tal modo que ele se torna uma exigência social e não mais uma mera conquista. A partir desse momento, não é possível que o legislador infraconstitucional aprove uma segunda lei revogando, suprimindo ou restringindo o grau de concretização normativa que aquele direito social já havia alcançado com base na lei anterior. A isso se denomina proibição de retrocesso social. Significa que o destinatário da vedação de retrocesso social é o legislador infraconstitucional, que não pode aprovar uma nova lei restringindo ou suprimindo o grau de concretização normativa, o grau de densidade normativa que aquele direito social já alcançou, tanto que a sociedade já está habituada ao seu exercício. Exemplos. Na área da educação, nós já temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A sociedade já está habituada ao exercício desse direito social, ao ensino fundamental obrigatório e gratuito, educação fundamental obrigatória e gratuita. Será que nesse atual contexto seria lícito a uma nova lei infraconstitucional suprimir ou reduzir a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional sem apresentar mecanismos compensatórios alternativos tão ou mais vantajosos? Não, não seria lícito. Nisso consiste a ideia de vedação ao retrocesso social. O mesmo seria
O mesmo se daria se uma nova lei, por exemplo, viesse a revogar a nossa atual lei do SUS. O direito à saúde está regulamentado pela lei do SUS. Se uma nova lei vem e revoga por completo a nossa lei do SUS, ela esbarra na vedação do retrocesso social. Portanto, o que eu quero lhes dizer é que a teoria da proibição do retrocesso social tem por destinatário central o legislador infraconstitucional e não o legislador constituinte reformador, segundo concepção de pensamento amplamente dominante na doutrina brasileira. A doutrina brasileira majoritária, esmagadora, não admite que os direitos e garantias sociais possam ser invocados em face de novas leis infraconstitucionais, que eles não possam ser relativizados em face de novas reformas constitucionais. Portanto, o destinatário da vedação de retrocesso social é o legislador ordinário e não o legislador constituinte reformador. Dito de outra forma, e para finalizar, eventualmente, proposta de emenda à Constituição pode até suprimir direitos sociais da nossa Constituição. E nós não poderemos opor a esta ação do legislador constituinte reformador a teoria da proibição do retrocesso social, porque ela tem por destinatário o legislador ordinário, o legislador infraconstitucional. Se quisermos opor a proibição de retrocesso ao legislador constituinte reformador, deveremos fazê-lo através do entendimento de que os direitos sociais são verdadeiras cláusulas pétreas. Portanto, nós teremos que adotar a segunda corrente de pensamento que defende que os direitos sociais são cláusulas pétreas, mas não a teoria da proibição de retrocesso social, cujo destinatário central é o legislador infraconstitucional. Tudo bem, meus amigos? Pois bem, espero todos vocês no nosso 5º encontro. Foi uma imensa satisfação e bons estudos. Gostou das aulas? Qual tema você quer estudar aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br.